uma paz do Senhor, amém? Abre a Bíblia em Joel, capítulo 10. Glória a Deus, Ezequiel, Pai. Glória a Deus. Amém? Amém. Tendo Adoni, não creio. Glória a Deus. Glória a Deus. O sol deitei em Gibeão. Em tu lua, o sol e a lua são destinos. Então José falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou a mujeres nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detém em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então, eu vou estar pregando, agora falando a palavra, porque a história é o seguinte: Deus estava entregando, Josué estava recuperando as cidades que ele tinha perdido. E a próxima cidade que ele ia recuperar era de Gibeão. Glória a Deus. Então, às noites eles foram se preparando. Desculpa, irmão, se preparei. Mas quando um rei bem mau, ele soube que Josué ia atacar Gibeão para conquistar. Ele se juntou contra 5 reis. Então, na cidade de Gibeão, já tinha umas pessoas amigas de Josué. Então eles foram lá e avisaram: Josué, cuidado, e tem 5 reis. Mas Deus falou assim: não temas, porque essa cidade já é tua. Glória a Deus. À noite eles foram se preparando, até que um dia eles viram que não ia dar, que por homem não ia dar de nada. Então Deus mandou pedras para atacar. E nisso derrubou uma boa parte dos soldados. E Josué aproveitou para atacar. E nisso ele viu que o dia estava acabando. Então ele falou: Sol, pare. E o sol parou. E o sol parou. Glória a Deus. Em nome de Jesus, eles venceram. Glória a Deus. E isso significa a oração. Por causa que se eles não tivessem orado, se eles não tivessem jejuado, eles não conseguiam vencer. Por carne e por homem, eles não conseguiam vencer. Mas eles oraram e continuaram, crendo na palavra do Senhor. E eles venceram aqui. Eles venceram em nome de Jesus. Glória a Deus. E nessa palavra eu quero esclarecer que a oração é muito importante. Se Josué orou, o sol parou, o que ele pode fazer com você? Um exemplo. Quando eu era pequenininho, eu tinha um problema no rim. Meu rim não era completo, não era normal. E além dos meus pais estavam lá orando, eles me ensinavam desde cedo a orar. Desde cedo, e orando para Deus me curar. Eu dizia: cadê meu problema? Cadê? A cura foi em nome de Jesus. Porque se fosse por homem, se fosse pela carne, não ia dar. Mas pela oração, pela fé que a gente tem,
você quer ser quando crescer? Hein? Sabe? E você, o que você quer ser quando crescer? Advogada? Para isso, para você ser advogada, você tem que orar, tá crendo cada dia, orando, jejuando, porque não adianta. Não adianta você querer, porque tem gente que só faz assim, Deus, me dá um emprego assim, assado e pronto. Você tem que buscar, tem que ir lá nos papéis, buscar na presença do Senhor, escutar louvor. Eu não ficava lá parado, sem fazer nada, só orando. A minha mãe ia lá, buscava remédios, orava, jejuava, a gente escutava louvor, porque a oração é importante, mas além da oração também tem outras coisas boas, como jejuar, escutar louvor, escutar a palavra do Senhor. Como meu pai. Meu pai agora está terminando de ler Apocalipse. Isso que é, a gente tem que ter a gente tem que ter nosso dia a dia, escutando, aprendendo a palavra do Senhor. A gente tem que estar aqui, ó, aprendendo, escutando, sabendo de tudo que tem aqui. Porque cada história é uma coisa, só para você ver. Cada coisa que tem aqui se refere ao que está acontecendo hoje em dia. Cada coisa que tem aqui se refere ao que está acontecendo hoje em dia. Tudo que tem aqui que aconteceu antigamente se refere ao dia de hoje. E como eu disse, isso daqui não é brincadeira. Isso daqui não se brinca. Porque a presença do Senhor é grandemente poderosa. Quando eu vejo pessoas assim, sentindo a presença do Senhor, cara, eu choro de tanta alegria, porque a presença do Senhor é enorme. A presença do Senhor é tão assim, tão boa. É tão boa que a gente não se aguenta. E é muito grandiosamente a presença do Senhor. Mas para isso a gente tem que ter nosso trabalho. Que como Josué fez, Deus ajudou Josué. Mas para isso ele tem que fazer a parte dele. E é como hoje em dia. Deus, ele faz, ele transforma, ele cura, ele dá. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, que é o quê? Orar, jejuar. Por isso que a palavra aqui, uma coisa que se refere na palavra é essa história. Josué, ele viu que, como eu disse, ele viu que de corpo humano não dava. Era muita diferença. Diferença era de cinco reis, cinco soldados, 5 guerras. Contra de corpo humano, de força humana, não dava para vencer de nada. Nada resolvia. A única coisa que realmente resolvia é você estar aqui, ó, orando, crendo na palavra do Senhor. Eles tiveram mesmo sabendo que não ia dar, mesmo sabendo que ele não ia dar de corpo humano, eles estavam aqui, ó, orando, crendo e com fé que eles iam conseguir, porque o Senhor estava
Mas se esse plano que você tem é com Deus, esse plano é um plano de novo, é um plano com orações, é um plano que você vai conquistar. Porque Deus está ao seu lado. Deus está caminhando com você. Por isso que a gente tem que estar. E guarde na sua mente, guarde. A gente tem que estar orando, jejuando e crendo a cada dia. Porque não adianta você estar aqui na igreja orando, pregando, assim, jejuando, mas lá fora, cadê? Aqui a gente vem para escutar e para adorar. Mas lá fora a gente vai lá fora, sabe por quê? Para fazer corpos para aqui dentro. Para fazer almas para que vim aqui. Escutar a presença do Senhor. Escutar, como eu disse, vir e sentir a presença do Senhor. A gente tem que estar firme cada dia. Como eu disse, não adianta aqui a gente estar filmado, mas lá fora cadê? Aqui a gente escuta, ora, mas lá em casa, cadê? Lá fora, no trabalho, na escola, seja onde que for, a gente tem que estar crendo com fé na presença do Senhor. Porque isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. A presença do Senhor é muito forte. É muito forte. É muito assim, é muito bom de se sentir. Você não se acredita porque é uma coisa muito boa. É uma coisa maravilhosa que você se sente. Por isso que a gente tem que estar aqui, ó, na presença do Senhor. A gente tem que estar orando, crendo na palavra do Senhor. A gente tem que estar aqui orando, buscando, porque como é que a gente recebe uma coisa só que sem buscar ela? É Deus. Como eu disse, a gente tem que estar pregando, orando, jejuando. E outra coisa que é muito importante que a gente tem que ter é nosso particular com Deus. E o nosso particular com Deus não é aqui na igreja, é lá no quarto. Aleluia. É você e Deus. Porque eu não sei o que você está passando. Eu não sei, a pastora não sei, ninguém aqui sabe. É só você e Deus. Amém, Deus. Por isso que a gente tem que estar aqui, orando, jejuando, e tem que estar pedindo. A gente tem que estar pedindo. A gente pode pedir uma coisa, mas a gente pede e a oração não. Por quê? Você pode orar, mas se for para orar assim, de qualquer jeito, essa oração não vai dar em nada. Porque a gente tem que orar, se a gente for orar, a gente tem que orar com fé. A gente tem que orar na presença do Senhor. A gente tem que orar com fé, crendo que isso vai dar certo. E a gente tem que orar sabendo que Deus está no nosso plano. Porque se Deus não está no plano, infelizmente esse plano vai ser um fracasso. Mas o plano que está com Deus vai se executar. Vai ser um plano bom, vai ser um plano que vai dar certo. Glória a Deus. Por isso que aqui, nessa palavra, é uma coisa muito importante. E antes de eles começarem, antes deles foram assim, conquistar de Deus, eles foram enganados. Mas do mesmo jeito, eles estavam lá, porque quando a gente quer fazer um plano, a gente quer resolver alguma coisa, a gente quer fazer um acordo, a gente antes não chama Deus, não fala
certo ou não é certo? Esse plano dá. Se a gente não chama ele para ver se é certo ou não é certo, pode dar fracasso mesmo. Por isso que eles não chamaram Deus e foram fracasso. Mas do mesmo jeito, eles viram que fizeram errado e continuaram, porque eles saberam. E se eles saíssem desse acordo, Deus ia ficar mais bravo, porque eles desconsultaram Deus. Depois eles assim, estavam nem aí. Por isso que eles continuaram. E do mesmo jeito eles não pararam. E a gente, sempre quando a gente tem que fazer um acordo, a gente vai fazer um acordo, a gente vai receber uma coisa, a gente tem que chamar Deus. A gente tem que falar com Deus, a gente tem que ter nosso particular com Deus. Para ver se é verdade, para ver se não é verdade, para ver se a gente vai ser enganado, para ver se a gente não é enganado. Glória a Deus. E sabendo que tudo isso é plano de Deus. Tão lindo. Imagine, a gente está lá em casa e Deus está sentado no trono, imaginando. Vai acontecer isso. Vai acontecer isso, de o Davi vir aqui pregar, de os irmãos vir aqui louvar o Senhor. E isso, os planos de Deus, dá tudo certo. Isso daqui foi uma coisa que Deus imaginou lá atrás, falando, isso vai dar certo, porque isso é bonito de se ver. E isso vai acontecer. Glória a Deus. O que está fazendo hoje está acontecendo. Como os planos de Deus é tão bonito. A gente olha para trás, olha todas as coisas que a gente já passou. Que a gente está caído, a gente está no chão, não. A gente está aqui, de pé na palavra do Senhor. Porque Ele nos levantou. Porque Ele nos levantou. A gente já passou por tanta coisa difícil. E a gente não caiu, a gente não deixou. A gente não deixou. A gente mesmo sabendo que a gente não quer. Pronto, acabou. Tantas guerras que a gente já passou. E olha, a gente não caiu. A gente não pareceu, a gente não falou, não quero mais. A gente não falou desisto. A gente está de pé ainda, está caminhando com Deus. E isso serve para todo mundo, para todo mundo. Glória a Deus. Do menor até o maior. Porque tem muita gente que acha que criança não é para estar na presença do Senhor. Acha que criança não. Mas está aqui na Bíblia. Deixai que as crianças virem para perto de mim. Está na Bíblia aqui. Jesus mesmo fala: deixai as crianças virem perto de mim. Escutai minhas palavras. Está aqui na Bíblia. Está aqui. Que tudo que está aqui é um plano de Deus. Glória a Deus. Tudo que está aqui aconteceu como está acontecendo agora. Tudo que aconteceu aqui é um plano de Deus. Tudo que já aconteceu, todas as guerras que você já passou, é um plano de Deus. Glória a Deus. E nesse plano você conseguiu, você passou. Porque você, em vez de falar, desisto, eu não quero mais, você falou, não, se for para passar pela guerra, eu passo, mas eu passo dando de mão dada com o Senhor. Glória a Deus.
Aconteceu muitas coisas. Muitas coisas. Muitas guerras que a gente já passou e a gente quis desistir. Mas Deus falou, não, você vai continuar. Glória a Deus. E a gente falou, então eu continuo. Glória a Deus. Mas eu continuo de mão dada com o Senhor. Glória a Deus. Eu continuo, mas eu continuo de mão dada com o Senhor. A gente, assim, como eu disse, a gente não pode estar aqui na igreja crendo na palavra do Senhor, orando, mas cadê nosso particular lá em casa, na escola? Cadê nossa oração? Cadê nossa fé lá fora? Porque aqui é para estar, aqui é para orar, é para quê? Aqui é para estar na presença do Senhor, escutando a palavra, ouvindo louvores. Lá fora também. Aqui é uma casa do Senhor que a gente tem que estar. E lá fora a gente também tem que estar crendo, mesmo nas guerras, mesmo na guerra financeira, mesmo na guerra de carne, mesmo na dor, mesmo com doenças, a gente tem que estar aqui e lá fora, crendo na presença do Senhor. A gente tem que estar orando e estudando isso, que é a palavra do Senhor. Porque se a gente não estudar a palavra do Senhor, se a gente não escutar louvores, se a gente não estudar, se a gente não crer na palavra do Senhor, se a gente não tem fé, o que será da gente? O que será da gente? Nossos planos serão fracasso, porque não tem Deus. Mas um plano que tem Deus, um plano de oração, um plano que tem aqui, ó, a palavra do Senhor, é um plano que vai ser levantado, é um plano que vai conseguir, é um plano que vai se levantar, é um plano que vai ficar perto do Senhor. Tem que estar na glória do Senhor, crendo, orando, e como eu disse no começo da oração, se Josué orou, o sol parou, o que Deus pode fazer com você? Só basta você orar com fé e orar crendo na presença do Senhor. E você só precisa orar, crer, estudar, porque isso daqui não se brinca. Não se brinca. A palavra do Senhor não se brinca. Também guarde no seu coração que a palavra do Senhor não se brinca. Amém, Deus. E nessa história de Josué, eles estavam preocupados, achando que, porque pela carne mesmo, não ia dar para vencer. Mas pela oração, pela fé que eles tiveram, eles venceram. E se eles venceram na batalha, você também não pode enfraquecer, você também não pode, uma batalha, você também não pode cair. E eles passaram por essa batalha, mas eles não passaram de mão vazia, eles passaram com a mão no Senhor. E por isso que eles venceram, porque senão não daria para vencer de nada. Mas Deus foi lá e conseguiu ajudar eles. Mas por quê? Porque eles creram, eles estavam com fé e eles estavam seguindo a palavra do Senhor. Mesmo sabendo que de carne, de força
essa terra já é de vocês. Glória a Deus, aleluia. E eles podiam simplesmente ver que não ia dar e parar. Eles simplesmente podiam ver que não ia dar de corpo e parar de tentar conquistar. Mas não, eles continuaram crendo na presença do Senhor, crendo com fé, orando. E eles conseguiram. Glória a Deus. Amém, Em Deus. todas as guerras, eles conseguiram. Por quê? Porque eles estavam aqui orando, crendo, e eles não estavam assim, só orando e crendo. Eles estavam com fé que ia dar certo. Amém. Glória a Deus. Por isso que a gente tem que ter o nosso cada dia. Crendo, orando, desde o maior até o menor. Amém, Deus. E a palavra não se brinca. Não se brinca. Tem muita gente no mundo que vive inventando, que vive falando coisas que não são verdade. E isso é o quê? Uma pessoa que brinca com a palavra do Senhor. E uma coisa que não se faz é brincar com a palavra do Senhor. E a palavra é muito séria, é muito séria. Como na última vez que eu preguei aqui, a palavra é muito séria. Eu preguei sobre os fim dos tempos. Quem lembra? E os fim dos tempos vai ser isso. Se a gente não crer que, se a gente não estiver lá, a gente só tem uma opção, que é: se a gente ficar aqui na terra e não for com Deus, não for com Jesus, a gente só tem uma opção. Ou a gente aceita a marca da besta, ou a nossa carne sofre, mas a nossa alma já é do Senhor. E isso é muito triste. É muito triste. Mas depois do juízo final, todos nós vamos estar lá na glória do Senhor, infinitamente. Glória a Deus. E lá não vai ter nada de ruim. Lá vai ser só glória, só bênçãos. Lá você vai conseguir conquistar os seus sonhos. Lá não tem fome, cansaço, tristeza, raiva. Não tem nada disso. Lá é tudo bom. Como a Sofia falou pro pai, lá no céu vai ter parque de diversões? E o pai falou: por que não vai? Porque lá no céu só vai ter coisas boas. Então pode ser que tenha. E voltando, a gente tem que estar orando e crendo na palavra do Senhor. Tem muita gente, como eu disse, que imagina e finge que está pregando, mas não está. Por isso que a gente tem que estar aqui, crendo na palavra do Senhor, estudando. E deixe guardado no seu coração. Ore, jejue, crê na palavra do Senhor, fé, Bastante. o seu particular com Deus e tenha e saiba que a palavra do Senhor não se vê. Amém, Deus. E eu acredito que vocês se entenderam a palavra, porque essa palavra é muito importante.
paz em seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.